BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e este é o episódio do BD Law e Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico ao ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. E o tema de hoje é inovação nos escritórios de advocacia. E para falar do tema, convidamos Sávio Pereira de Andrade, sócio e head da área de negócio e inovação e legal tech do Machado Meyer Advogados. Sávio tem ampla experiência em inteligência artificial e tecnologia aplicada ao direito, gestão de conflitos e crises, gestão de contencioso societário e contratos, e é fundador da Célula de Inovação Machado Meyer, é o CIM, é assim que fala mesmo, Sávio? Isso. Perfeito. Sávio, seja muito bem-vindo e muito obrigado por topar nosso convite. Eu estava ansioso por essa conversa, viu? Também, Gabriel. A gente já se conhece lá no Café com IA e vai ser um prazer bater esse papo com você. Ah, valeu, cara. O prazer é todo meu. E, Sávio, conta um pouquinho da sua trajetória para quem não conhece. Como que você foi parar na área de inovação, ainda mais no mercado jurídico? A minha trajetória começou em escritório de advocacia, no próprio Machado Meyer, até no Machado Meyer da Bahia, lá pelos idos de 2000. O escritório tinha uma filial lá. Mas aí eu fiquei só 2 anos no escritório, depois eu fui trabalhar em jurídico interno de empresa e só voltei para o Machado Meyer em 2018, quando eu estava já de volta em São Paulo. E aí, dessa vez, para trabalhar com due diligence no Machado Meyer. De due diligence para tecnologia foi um pulo, porque foi a primeira área, né, que começou a olhar para inteligência artificial. A gente começou a olhar aqui no Machado Meyer em 2018 para inteligência artificial, começou a usar. Beleza. E aí, obviamente, depois a gente foi expandindo a compreensão do que era a tecnologia no mercado jurídico, entendendo que ela era, na verdade, uma catalisadora do processo de inovação. E aí culminou essa trajetória com esse passo que a gente deu no final do ano passado no escritório, que foi criar a área de inovação e legal tech do escritório e me colocar como sócio dessa área. Entendendo que essa área é uma área de negócios, e a gente vai falar um pouco de por que isso acontece. Sensacional, Sávio. E, Sávio, você tem uma história curiosa que você também é ator, né, cara? Ator e músico. Na verdade, sou músico. Ator e músico. A atuação, o teatro, veio junto com a música, uma época que eu fiz teatro musical, mas o meu forte mesmo é a música. E tem algum instrumento favorito, não? Eu canto, é onde eu me sinto mais... Legal. É onde eu me sinto mais confortável e inteiro. Uhum. Eu toco violão e piano, mas para me acompanhar, não sou instrumentista, assim. Inclusive, sei respeitar toda a técnica e os anos de estudo e talento dos instrumentistas dos quais eu me faço cercar quando eu vou fazer música. Cara, isso é muito legal, sabe? Que eu gosto muito de cantar, mas eu sou cantor de chuveiro, assim, quando ninguém tá olhando. E no karaokês também, mas bem de vez em quando, raramente, na verdade. Uma vez a cada 10 anos, que é uma vergonha, mas tudo bem. Mas eu, assim, eu adoro cantar, eu adoro musical, assim, o Fantasma da Ópera, eu adorava a música do Think of Me, acho que é, não é? E, cara, eu acho fenomenal. E é legal ver isso, porque eu me identifico muito com você nesse sentido. Não que eu não sou músico, mas os instrumentos tiveram uma parte interessante na minha vida, mas eu nunca coloquei muito pra frente. Mas eu aprendi a tocar gaita, violão, flauta, teclado, eu fui de tudo um pouco, mas eu nunca fui muito pra frente, porque eu tinha aquele mindset fixo, começava a ficar difícil desistir. Mas o que é bacana aqui, sabe, é que eu conheci você primeiro pela Juliana Bruzio, que foi minha professora no Mackenzie, assim, queridíssima, e eu tive a oportunidade de entrevistar ela aqui. E também pelo Manda para o Jurídico, que eu falei para o Rodrigo, foi o melhor episódio que eu vi deles, foi o seu, porque a sua trajetória é muito bonita e, assim, você falando sobre inovação, para a gente que trabalha na área, cara, enche os olhos, assim, eu vejo muito você como ver o que você está bebendo, o que você está olhando, para mim, eu gosto de ver isso e eu aprendo muito com você. Quando a gente esteve lá no café com o IA da Trivius, foi muito bacana poder discutir com você ali, ver o tanto de conteúdo que você tem, assim, para mim foi bacana. E é legal ver isso, porque não é sempre que a gente vê isso no nosso mercado. Então, para mim, eu só queria deixar esse comentário aqui, porque é uma honra ouvir isso, Gabriel, porque a gente, quando trabalha com inovação, em qualquer mercado, no mercado jurídico não é diferente,
a gente parte muito de uma premissa de parceria, de todo mundo crescer junto e aprender junto, né? Então, é muito bom saber que eu estou podendo exercer esse papel para você. Não, tá sim, assim, eu sempre que dá, eu vejo o que você está fazendo, e até com o bench mesmo, para saber, e também para eu aprender, cara. Então, é gostoso quando a gente encontra pessoas assim no mercado, não é sempre que a gente faz, então quando a gente encontra é algo especial. E é verdade tudo isso, tá, sabe? Eu tô até falando aqui para deixar isso registrado. E as pessoas que eu conversei, que trabalharam com você também, sempre te elogiaram, assim, tu fala, não, o Sávio é fenomenal. Falei que te entrevistar, falei, porra, que sensacional, não sei o quê. Então, beleza, parei aqui de puxar o saco, mas é tudo verdade. E, sabe, eu queria saber, cara, na sua opinião, como que é a área de inovação, o que que é dentro do mercado jurídico, é diferente das outras, e como, se você puder contar como que foi estruturar isso no Machado, seria muito interessante. Legal. Inovação não é muito diferente, é o que é para todas as áreas, mas é que no mercado jurídico, na minha opinião, a inovação encontra como vetor contrário o tradicionalismo da advocacia, né? O advogado, ele forjou sua trajetória, no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente, em torno de uma visão um pouco hermética do que é a advocacia, né? Você vê que a linguagem é uma linguagem que se esforça para ser ininteligível, ainda se usa essa coisa de chamar de doutor, o terno e a gravata, quer dizer, sempre um caminho muito ligado ao excesso de tradicionalismo, porque tradição não é uma coisa ruim por si só, né? Mas o excesso e aí vira tradicionalismo e não tradição, eu vejo como uma coisa muito ruim. Então, esse vetor é muito contrário ao vetor da inovação, né? A inovação é disruptiva, e ser disruptivo no mercado jurídico, eu acho que encontra um pouco mais de resistência do que encontra em todos os outros mercados. E essa é a grande questão, né? Então, tem esse contorno de ser desafiador fazer inovação no mercado jurídico. O que seria essa inovação, né? Como é que a gente construi isso, Machado Meyer? Eu sinceramente acredito que inovação tem um componente da inovação que é muito da pessoa, né? Como se fosse um dom que a pessoa tem, como o dom da música, né? É um dom de pensar fora da caixa, é um dom de se dispor a se sentir desconfortável, porque a inovação vai gerar desconforto, para quebrar barreiras e tal. Acho até que, pensando sobre isso, me ajudou muito o fato de ser um homem LGBT, de ser um nordestino em São Paulo. Quer dizer, tem uma série de características, de ser músico também. A música eu não vivo dela, mas é um trabalho assim, que é tão importante quanto a advocacia para mim. Eu levo muito a sério, faço realmente de maneira muito séria. Até para honrar. Quando for ter uma apresentação, eu já quero o convite, viu, Sávio? Já deixa Amanhã, depois te passo. Fechou. Mas amanhã, sim, né? Quem vai ouvir esse conteúdo depois não vai poder, porque vai ser colocado no ar lá na frente. Mas depois eu te passo de hoje da gravação até amanhã. Por favor. Mas, enfim, eu acho que isso tudo te permite, né, colocar esse dom a serviço de uma disrupção mesmo. A tecnologia facilita muito isso. Aqui no Machado Meyer, acho que tudo começou com a tecnologia mesmo, né? Uhum. É um escritório de advocacia entre os maiores do Brasil, então tem um ranço da tradição muito forte. Sim. Mas antes mesmo de eu chegar aqui, o escritório já estava começando a se reinventar, a entender que a tradição precisa ocupar o espaço que ela tem que ter na advocacia, mas que se você se apega só a ela e esquece de inovar, você se distancia do seu cliente, né? Porque se todo mundo ao redor está sendo impactado por essa postura de inovação e pela tecnologia, como ela catalisa esse processo, se você também não fizer isso, você vai deixar de atender o seu cliente, que é o maior objetivo do escritório de advocacia, né? Então, já via por aí. Acho que foi um passo muito ousado no escritório, eles terem sido os primeiros a olhar para a IA. Eu entrei no escritório em 2018. O escritório, no final de 2017, começou a pensar em IA. Naquela época nem era IA generativa, né? Era IA, machine learning básico. Sim. E quando eu entrei para trabalhar no diligence, no contencioso civil do escritório, a minha tradição é toda de contencioso civil, eu fiz pós-graduação em processo civil. Raiz mesmo, então. Eu fiz, e me orgulho muito de dizer que fui da primeira turma de pós-graduação, do Fred Didier, que é uma referência. Caramba, que animal. Meu amigo, sim, uma pessoa que eu tenho proximidade, aprendi demais com ele. Sensacional. E aí vim parar nesse universo da due diligence, no que dizia respeito ao contencioso civil, não a due diligence, né? E aí uma das sócias do
contencioso falou, olha, o escritório está começando a querer aplicar inteligência artificial em due diligence. Como você vai trabalhar com isso, eu preciso que você se integre a essa força-tarefa. Puta, que legal. Assim foi, eu me integrei, a gente testou 3 ferramentas na época. Uhum. O Luminance, o Raven e o Kira. E a gente escolheu o Kira, fez prova de conceito com as 3, escolheu o Kira, para o ouvinte que eventualmente não sabe o que é prova de conceito, a famosa POC, né? Proof of Concept, é testar uma ferramenta com base em uma série de questões que você quer ver respondidas a partir desse teste e ver se ela realmente se propõe aquilo que você precisa. Acho que, por um lado, ver se ela entrega aquilo que ela promete entregar, e, por outro, ver se essa entrega atende ao que você precisa da ferramenta, né? Obviamente, com a prova de conceito, a gente olha hoje em dia também segurança de dados, privacidade, todas essas questões, robustez de uma ferramenta para atender um escritório desse tamanho, desse porte, enfim. Mas escolhemos o Kira e começamos a testar o Kira. No começo eu estava ali na minha caixinha, né, testando o Kira no que dizer respeito ao contencioso civil. Tem até uma história engraçada sobre essa época. Por favor. Quando eu vi as possibilidades do Kira, eu já pensei assim, vou desafiar essa ferramenta e ver tudo que ela é capaz de fazer. E eu lembro que na época eu pensei assim, caramba, será que ela é capaz de ler todos os documentos de uma due diligence e já sugerir perguntas para eu fazer? Uhum. Obviamente, naquela época ela não conseguiu, né? Mas você testou. A gente começou a usar de maneira muito limitada, lendo certidões. Eu tentei ler cópia de processo e a ferramenta falhou miseravelmente e tal. E é curioso porque esse ano eu estive na Legal Tech Talk em Londres e eu vi pela primeira vez uma ferramenta que faz isso. E como foi? Aproveitando, você viu muita novidade lá ou era mais mesmo? Muita novidade. Não foi mais do mesmo, não. Mas vi essa ferramenta, por exemplo. É uma ferramenta que faz uma boa parte da due diligence sozinha. Uhum. Que era o que eu pensava que a IA podia vir a fazer um dia desde 2018, quando eu comecei a olhar para a IA no direito, né? Só que eu fui me empolgando tanto que eu comecei a trocar ideia com todas as outras áreas que estavam envolvidas no projeto, e a certa altura o CFO do escritório na época, que era o sponsor do projeto, falou assim, sabe, eu queria te convidar para ser project manager desse projeto, para todo o escritório. Caraca. E eu topei porque, como eu tinha uma vivência muito grande de empresa, de multinacional, trabalhei em multinacional alemã, multinacional chinesa, empresa brasileira, nacional. Eu tinha muito essa pegada de gerir, de entender cada coisa como uma gestão de projeto. É legal. E uma gestão de pessoas também, né? Então, eu acho que ele viu isso em algum nível em mim e disse assim, cara, você pode fazer essa gestão de projeto e de pessoa. Você topa, você topa. Assim começou o processo, porque aí eu lembro que poucos meses depois veio uma coisa que impactou muito também o que a gente faz aqui de inovação e legal tech, e a minha carreira individualmente, que foi a gestão de crise de Brumadinho, né? A gente fez a gestão de crise de Brumadinho. A gente teve que construir da noite para o dia todo um fluxo de trabalho, com os controles necessários, uma equipe gigantesca, a gente chegou a ter 60 advogados trabalhando no projeto. Antes da pandemia, portanto, presencialmente. Nossa. Até porque, no caso de Brumadinho, existia necessidade também de uma escuta ativa das pessoas e tal. Com uma meta super arrojada, de no primeiro ano, 2019, o projeto começou em maio, e a gente até dezembro queria indenizar 5.000 pessoas. Nesse primeiro pedaço. Legal. Não teve como fazer isso sem uma visão de gestão de projeto de pessoas, empregando o máximo possível de tecnologia, já começando a desenvolver mentalidade de analytics, que é essencial quando você fala de inovação no mercado jurídico. Os advogados esquecem disso. E usando o que na época a gente chamava de métodos ágeis de gestão, até porque era uma equipe que eu contratei propositalmente muito diversa, era uma equipe que tinha pessoas pretas e brancas, mulheres e homens num equilíbrio bacana, pessoas bis, pessoas lésbicas, trans, gays, o próprio gestor do projeto, que era um homem LGBT. Quer dizer, isso só funciona bem quando você tem metodologia ágil por trás. Não adianta ter uma equipe diversa e fazer metodologia de trabalho muito hierárquica e tradicional, né? Senão você convida as pessoas para o baile, mas não convida para dançar, né? Então, por conta disso, aí eu comecei a estudar nessa época Design Thinking, não havia ainda concepção... Foi pelo livro clássico lá, não? O livro clássico, não havia ainda concepção de design muito clara no Brasil, apesar dela já existir em Harvard. É legal que você usa o termo correto, hein, sabe?
Então vamos de design thinking. Aí eu li o clássico. Lembro que na época eu contatei duas amigas E minhas que Brown. estavam lendo o mesmo livro, a gente começou a bater papo sobre aquilo. E eu sou muito uma pessoa de aprender e testar, aprender e testar. Então, testei o uso de design thinking em algumas dinâmicas lá do projeto de Brumadinho. Isso tudo foi formando esse acervo de competências. Aí eu resolvi fazer uma pós fora do direito. E fiz um MBA na PUC do Rio Grande do Sul, à distância, em gestão de Big Data, Data Science e Inteligência Artificial. Caramba, que legal. Foi fantástico, porque aí eu estava conversando com o povo de TI, com o povo de cabeça, contabilidade, com o povo de administração, que estava ali. Tinha pouquíssimos advogados, graças a Deus. Abri a cabeça, fui entender o que estava se falando na época sobre Deep Learning, sobre redes neurais, que foi o próximo passo depois do Machine Learning. Aí comecei a entender mais a fundo tudo isso. E, ao mesmo tempo, levando para o Madinho, levando as due diligences ainda. E aí veio a ideia de, depois da pós, do MBA, fazer um mestrado em Direito e Tecnologia. Eu fui da primeira turma da linha de Direito e Tecnologia do mestrado profissional da FGV, da Escola de Direito. Legal, cara. E aí você falou da Juliana Brugel, né? A Juliana Brugel depois entrou no escritório como sócia de Direito Digital. Sim. E logo que ela entrou, bati um papo com ela, falei, caramba, que mulher fantástica e tudo. A Juliana esteve na minha banca de avaliação, né? De cara, que legal. E ela que falou para te entrevistar. Pois é. Agora somos sócios, e é uma delícia trabalhar com ela. Mas tudo isso foi acontecendo, assim, numa velocidade muito doida. E eu e o Lucas, Lucas Latini, um colega de turma, fomos os únicos corajosos que no universo do direito pesquisamos sobre IA. Aí eu tive que me socorrer de leituras muito densas fora do jurídico também. Eu tive que ler a Bíblia da Inteligência Artificial. Qual que é? É o livro do Russell e do Norvig, né? Inteligência Artificial. Eu li o do Kai Fu Lee, esse aí. Esse eu li, porque eu tive que entender direito o que era o algoritmo, como é que é, porque eu pesquisei sobre a equidade algorítmica. Então, tive que entender exatamente como é essa história de viés algorítmico, né? Como é que mitiga isso. Para isso, eu tive que entender a tecnologia a fundo. Enfim, tudo isso foi se construindo, Gabriel. A história é longa, mas a certa altura, o escritório, que já tinha uma equipe administrativa, que dava suporte administrativo às iniciativas de inovação e tecnologia e de IA, eu comecei a trabalhar muito de perto com esse time. Era um time multidisciplinar, que tinha psicólogo, engenheiro, advogado, legal designer, analista de dados. Temos até hoje essa equipe. E ao trabalhar com eles, eu fui abrindo um pouco a percepção do que era inovação no escritório. A certa altura, eu criei a célula de inovação do escritório, que era um grupo que eu sentia falta. Tinha um time administrativo, tinha um grupo de sócios, tipo um comitê, que opinava sobre as questões que precisava deliberar, mas que tocava também suas áreas no dia a dia, não estava voltada só para isso. E eu sentia que faltava um corpo de advogados, porque os advogados é que precisavam tocar os projetos. Seja projetos com clientes, seja testar ferramentas para a própria eficiência do escritório. E sócio não tem tempo de fazer isso porque está tocando a área dele. Aí, o time administrativo não tinha expertise de advocacia, faltava esse grupo. Assim. Aí eu propus, a gente criou, a coisa foi tomando corpo até que se chegou à percepção de que, olha, realmente, inovação legal tech deixou de ser uma área administrativa, é uma área de negócios. A gente gera novos produtos para os clientes. Né? É isso, cara. E é isso tudo para responder a sua pergunta original. O que é inovação no mercado jurídico? Na minha cabeça, é pensar em soluções para as necessidades do cliente e, às vezes, até para dores que o cliente nem sabe que ele tem, a partir de uma perspectiva diferente, usando tecnologia, mas usando também métodos diferentes, usando analytics, usando visões diferentes, para chegar nessa solução customizada para aquilo que o cliente precisa. E o que o cliente precisa se ele procura um escritório de advocacia, é uma necessidade eminentemente jurídica, né? Sensacional, cara. Cara, isso é muito legal, né? Sabe que eu nunca me encontrei nas coisas. Demorei muito para me encontrar na carreira, assim. Eu sofri pra caramba porque, primeiro, meu sonho era ser biólogo, porque eu adorava os animais, eu era fascinado. Aí depois eu queria ser desenhista, e aí eu fui para a área de comunicação, porque meu sonho era ser cineasta na época. Eu falei, eu preciso ir para a área de comunicação, porque cinema no Brasil eu vou sofrer bastante para conseguir. Acabei participando do curta, mas aí eu fui para a área de comunicação, trabalhei numa agência, e eu fui demitido depois de um mês, porque eles falaram que eu queria muito entender o que eu fazia. E aí me deu uma crise existencial, fui para o direito, e aí no direito eu encontrava muitas pessoas que eu admirava, às vezes até mais do que na propaganda.
porque eu via pessoas no meu dia a dia ali. E aí, no direito também, eu estava advogando, eu não me encontrava como advogado, mas eu gostava do negócio. E aí fui para a área de desenvolvimento de negócio, e hoje também atuo com isso e inovação. Mas olha que legal isso. Desculpa te interromper, mas Olha, não, fica à vontade. tanto você quanto o Rodrigo Ávila, né, do Manda para o Jurídico, Aham. dele. É muito bonito ver isso acontecer, porque uma das maiores... A tecnologia, do jeito que ela tá trazendo coisas muito positivas e coisas muito negativas, né? Sim, Eu, como sou um otimista por natureza, também. a Ana Brus me disse isso no dia da defesa da minha dissertação. A dissertação é otimista, porque você é otimista, né? Eu acho que a tecnologia está fazendo nascer no direito um mar de possibilidades que vão muito além É da isso. questão do advogado. Aliás, esse tradicional, que passa o dia fazendo petição, ele vai ter que rever muito o que ele quer da vida, porque esse trabalho vai mudar muito, né, nos próximos anos. Já está mudando e vai mudar mais ainda. Então é muito bonito ver nascer um comunicador jurídico, como é o seu caso do Rodrigo. Ver nascer um designer jurídico. Estou tentando evitar os termos Faria Limês, né? O legal designer, o legal project manager. Não, coloca legal em tudo para ficar bonito. A minha função, sócio de inovação em Legal Tech, que é uma função nova. Sim. O Machado Meyer foi o primeiro escritório do Brasil a ter um sócio de inovação em Legal Tech voltado só para isso, escritório desse porte, né? Sim. Então é muito bonito ver o direito se transformar desse jeito, né? Até recomendo aqui, se você me permite, a leitura. A gente aqui no Machado Meyer patrocinou, fomos um dos patrocinadores de uma pesquisa muito importante que a FGV fez, de 2020 a 2023. Já sei. O futuro da profissão jurídica, o nome da pesquisa. Sensacional. E eu fiz parte do grupo de pesquisa lá, representando o escritório. E a gente postou várias coisas. Mas o relatório final do grupo de pesquisa, se a pessoa procurar assim, CEP, que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, FGV, Futuro da Profissão Jurídica, o Futuro da Advocacia, vai achar lá o blog do CEP dessa pesquisa e vai achar o relatório final dessa pesquisa. De repente você pode botar esse link aí na descrição, né, do material. E essa pesquisa é muito rica, porque ela mostra exatamente isso, mostra todas as outras profissões que já vinham nascendo e o que veio depois da divulgação da pesquisa só mostrou que a pesquisa estava no caminho certo. A gente está vendo acontecer isso, a gente está vendo nascer uma série de outras profissões advindas do mercado jurídico que são novas, e é muito bonito ver que tem espaço para um monte de outros talentos, porque historicamente não era assim. Historicamente, quando você era advogado, você não ia exercer seu talento para nada mais no direito. O que é uma pena, porque perderíamos um Gabriel, perderíamos um Rodrigo. Perderíamos o Sávio. Também, enfim. Pessoas que não tinham como se encaixar, porque estavam fazendo algo que dizia respeito ao direito, mas que não era o direito tradicionalmente entendido naquela ótica do que era o advogado. Né? Não, e é engraçado, sabe? Porque dá um medo, cara. Eu lembro quando eu mudei, eu estava na época, eu comecei advogando, aí eu estava no escritório pequeno, daí comecei com 70% do meu tempo era advogado caixeiro, barriga no balcão, fazia os corres, ia cartório, fazia contrato de compra e venda de imóvel, aquelas coisas todas, fazia DD, e aí 30% eu cuidava da gestão e o sócio do escritório falou, Gabriel, você faz o que você quiser nesse 30% do seu tempo, mas faz coisa para o escritório, pode trazer tudo que você quiser, meu carta branca, enquanto que não tivesse investimento, mas você consegue fazer muita coisa sem grana, você tem que saber rodar, tem que saber conversar, mas você consegue muita coisa. E aí, depois, no final, eu estava 100% ali na área de gestão, fazendo um pouco de tudo. Isso é maravilhoso, né? Você sabe que meu primeiro estágio, em 95, eu comecei meu primeiro estágio. Eu sou velho. Não, imagina. Em Itabuna, eu fiz faculdade em Ilhéus, eu morava em Itabuna. Então, em Itabuna, eu tinha voltado do intercâmbio, eu trabalhava como voluntário do intercâmbio, era o EFS, né? Eu fui para a Califórnia, pelo American Police Service. Foi muito bom. Ali atrás você vai ver, ó, do lado, esse negócio aqui. Eu tava na... Isso aqui é o certificado de que eu recebi do prefeito de Los Banos, a cidade onde eu morei, a chave da cidade de Los Banos. Cala a boca, chique pra caramba. Eu já era executivo nessa época. Que da hora. Na Califórnia ainda, porra. Na Califórnia. Então, eu lembro que eu voltei, aí trabalhava como voluntário de intercâmbio. Houve uma família que hospedou um estudante de intercâmbio lá em Itabuna, na Bahia. Itabuna tinha essa coisa maravilhosa de ser um dos polos de estudantes de intercâmbio no Brasil. Que legal, cara. Interior da Bahia, hospedava mais estrangeiro que Salvador, imagina. Sensacional. Tudo por conta de Rose Linhares, uma mulher visionária que lá morava e que tinha sido estudante de intercâmbio e que fez isso acontecer lá. Não posso deixar de falar dela, porque é uma figura icônica na minha vida e amo demais. E eu lembro que eu, por causa disso, uma advogada, que a doutora Graça Torres, já falecida,
hospedou uma estudante de intercâmbio, me conheceu, e um dia ela falou, você não quer fazer estágio no meu escritório? Eu gosto de você. Eu, sim, meu primeiro estágio. O que é que ela fez? Ela me jogou no escritório dela, ela era advogada do Núcleo Jurídico do Banco do Brasil, Que legal. e ela tinha um escritório particular onde ela atendia pessoas na área civil e trabalhista. Tinha uma advogada que cuidava do trabalhista, ninguém cuidava do civil. E ela me botou para cuidar do civil. Eu aprendi na marra. Assim. Nossa. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu lembrei que naquela época, 95, a gente usava o microcomputador de uma maneira muito elementar, muito rudimentar. Era o Windows das janelinhas ainda, né? Sim, sim. E, cara, eu lembro que eu tinha uma angústia de ver que a gente não sistematizava todos os processos dos quais a gente cuidava de nenhuma maneira eletrônica. Eram pastas e tudo. Eu falei, cara, a gente precisa organizar isso aqui. E eu peguei o bloco, o que se chamava na época, não lembro o nome, mas era o equivalente a bloco de notas, do Windows atual. E eu fui abrindo fichas eletrônicas, resumindo os principais dados de cada processo. Então eu criei meu próprio... Você é um nerd, sabe? Você se entregou, cara. Sinto muito. Cara, e eu criei. Aí ela, quando viu isso, ela falou, que coisa maravilhosa. Eu falei, pois é, fica tudo aqui fácil da gente ter na mão. Se precisar imprimir, a gente imprime e tal. Cara, e isso que é legal, sabe? Assim, eu me identifico muito porque eu fui fazendo essas coisas, eu pensava, por que a gente faz as coisas assim? Eu me perguntava. Tanto que eu fui demitido em 2 lugares porque eles falaram, você pergunta demais, cara. Aqui não é para perguntar. E tudo bem, era o perfil do lugar. E aí, beleza. Um foi no escritório de advocacia, outro foi na agência de propaganda. Aqui você não questiona, você faz e não enche o saco. Isso é escritório de advocacia não me espanta, mas na agência de propaganda me espanta. Mas não, era quadro tradicional, cara. Estagiário ali, estava na área de atendimento ainda. Nossa, enfim, mas foi bom porque eu vi, para mim, eu sempre lembro que essas coisas que acontecem mais difíceis na nossa vida, demissão e tudo mais, foram as melhores coisas na minha vida, senão eu não teria me encontrado nessa área. E, sabe, eu falo tudo isso porque, cara, não é fácil a gente ir para a área de inovação, não é fácil trabalhar com desenvolvimento de negócio, porque é arriscado. Provavelmente você estava numa carreira confortável. Você podia falar, não, vou seguir minha carreira normal, no contencioso, ou fazendo as DDs aqui, vou seguir meu caminho, vou me acomodar. Mas você é um cara inconformado, né? Sim, não. Porque eu estava confortável, mas se eu quisesse virar sócio do escritório, eu não estava. Sim. Entendi. Porque de onde eu estava, não tinha espaço para isso virar. Sim, principalmente. Sim. O escritório, de certa forma, me motivou e me impulsionou. Você quer ser sócio? Então tá, vamos pensar. E eu tive todo o apoio do escritório. Isso é legal pra cacete. Assim. Isso é muito legal. Vamos pensar em coisas aqui que façam sentido. Primeiro, os sócios do próprio contencioso do escritório me apoiaram muito. É engraçado porque isso, se você pensar o Machado nos escritórios mais tradicionais aí, e ter essa abertura mostra uma maturidade muito grande. Sim. Mas não é tão tradicional assim mais não, graças a Deus. Assim, a gente tradicional que eu digo de nome, né? Não, de estar faz tempo também no mercado, tem um nome consolidado, nesse sentido. Mas sabe, quando eu entrei aqui, por exemplo, eu tinha sido do Machado Meia da Bahia, então eu conhecia a visão tradicional do Machado Meia, né? Quando eu entrei aqui, já tinha tido rebranding, a marca estava com outra cara, não era mais Machado Meia sem Dexia Office Advogados, aquela logo preta clássica. Sim. Já tinha uma mudança acontecendo. Sim. Foi o primeiro escritório a ter um GED, né, no Brasil. E tem até hoje, a gente usa o iManage como GED e tal. Então, tinha já uma vontade de ser diferente que foi frutificando, eu acho. Né? Juntou no momento certo com a pessoa certa. Pois é. Isso é muito bom também, é uma sensação boa, né? Eu hoje, eu costumo dizer que eu nunca fui tão realizado num grau tão alto profissionalmente quanto eu sou hoje. Eu te entendo. De passar o dia fazendo algo que me dá muito prazer. Cada coisa que eu faço relacionada à minha área me dá muito prazer. Isso é muito bom, né? É tão bom que você se diverte, né, cara? Assim, obviamente com as suas responsabilidades todas, e não é fácil, mas é um trabalho que... cara, sei lá, eu tenho essa visão do trabalho que a gente tem que se divertir, porque a gente vai trabalhar nisso por muito tempo, então... Sim. Cara, sabe, é muito... Desculpa, eu fico viajando aqui no papo, mas é que é tão gostoso conversar com você e estar nessa área também, então, eu queria saber, por que você acha que ainda... Eu acho que já tem essa resposta, mas por que existe tanta resistência dos advogados e escritórios, às vezes, para colocar a área de inovação? É medo? O que é? É uma série de coisas. Eu acho que, primeiro, o desconforto mesmo, né? O desconfortável assusta. As pessoas gostam de fazer o confortável. E quando a pessoa buscou a advocacia, ela provavelmente buscou esse conforto advindo da tradição. Sim, se seguir um caminho, vai dar certo. E é muito engraçado dizer isso, porque às vezes a gente recebe aqui estudantes universitários que vêm fazer field trips aqui no escritório. Legal.
E eles perguntam muito assim, que conselho você daria para o estudante de direito hoje, se ele quiser um dia ser sócio do Machado Meyer? E eu digo assim, eu não tenho como dar esse conselho, porque o lugar onde essas pessoas vão trabalhar, a gente nem conhece ainda. E esse desconforto é assustador. Então, eu acho que a primeira coisa que responde a sua pergunta é isso, é o desconforto do novo, do imprevisível, do não saber o que vai acontecer em 2 anos, em 5, em 10. Isso é um desconforto tenebroso, né? Então, cara, seja curioso, entenda que hoje em dia a pós-graduação não tem mais o peso que tinha. Às vezes, você fazer um curso gratuito no YouTube de agentes de IA vai te trazer muito mais possibilidades do que uma pós de 2 anos no assunto. Né? Isso é verdade, isso é fato. Né? Então, esse tipo de conselho, realmente, de quantas horas estudar, qual curso fazer, é difícil de responder hoje. Assim. Cara, sabe o que é engraçado? Porque eu vejo isso, porque tudo que a gente está batendo aqui, se for ver, tem muita questão que a gente tem a base na filosofia, né, sabe? Se você estudar, pô, os caras tentando responder as grandes questões da humanidade, e a gente está aqui tentando responder as questões nossas, mas tem que fazer a pergunta certa, né? Isso você faz muito bem. Mas é por isso que há alguns doutrinadores jurídicos, poucos ainda. O próprio Daniel Marques, presidente da B2L, fala isso. A importância da filosofia. A resposta para o desafio da IA no direito é estudar filosofia. É estudar filosofia do direito e filosofia pura, né? É por aí mesmo, né? Mas retomando sua pergunta, para a gente da meada. Acho que primeiro é esse desconforto, né? É muito incômodo. Isso faz as pessoas resistirem. Segundo, é que esse movimento da inovação, o fato de, por exemplo, o Machado Meyer ser um escritório inovador, sinceramente, pela minha experiência, não quer dizer que 100% dos clientes do Machado Meyer estão abertos a isso. Eu diria que 90% estão. Porque a água bateu na canela e as pessoas estão bem preocupadas em como eu usei canela para ser suave, né? E as pessoas estão bem incomodadas com isso que está acontecendo e buscando as alternativas. A gente está sendo procurado pelos nossos clientes diariamente. Eu olho para a minha agenda da semana, cada dia eu tenho uma conversa com pelo menos um cliente diferente. Muito legal. Sobre inovação, e cliente grande, assim, inovação e legal tech. E tem muita empresa que está começando a implementar isso agora também, né? É engraçado isso. Mas isso quer dizer que 100% dos clientes estão abertos e prontos para isso? Não. Já tivemos experiências aqui em que eu propus uma abordagem inovadora para um cliente, o cliente não gostou e não se sentiu confortável, e tudo bem. Mas também tem isso, assim, segundo aspecto da resposta à sua pergunta, é de que essa resistência também vem do fato de que tem muita gente ainda inserida no mercado que não chegou para esse vagão do trem. Ainda bem. E aí você fica com medo de estar querendo propor uma coisa que está no vagão 9, e você está no vagão 2, vocês querem chegar no 1. Então dá um pouco de medo mesmo, tem que ter muita coragem, tem que ter uma conversa muito franca com os clientes, porque a abordagem inovadora para um problema, se eu estou pensando em design thinking, em legal design, ela vai pressupor ideação, prototipagem, teste, refinamento. E os clientes nem todos sabem o que isso significa, nem todos vão entender um escritório fazendo isso. Pode ter um cliente ou outro que acha, meu Deus, o escritório não sabe o que está fazendo, né? Porque fica testando, me pedindo minha opinião, eu quero receber meu trabalho pronto. Isso é exceção. É exceção da exceção da exceção. Mas existe. Mas a maioria a gente vê clientes que gostam disso, gostam de arregaçar as mangas e co-criar com a gente, e opinar, testar, refinar, e dizer, não, isso aqui não ficou bom, não, vamos pensar em outra. Disso já nasceram casos interessantíssimos aqui no escritório. A gente, se fosse falar de casos concretos, eu teria uma lista que a essa altura já é grande, assim, de questões que a gente endereçou com clientes a partir dessa visão de legal design, que trouxeram soluções muito legais. Então, isso também pode gerar um desconforto, né? Essa coisa de testar, refinar, prototipar. Não é por acaso, Gabriel, que muitos advogados, quando se deparam com o uso da IA, aí trazendo um pouco dessa visão corporativa que a gente está debatendo para uma questão subjetiva, né? Do humano mesmo, assim. Muita gente, quando testa uma ferramenta de IA generativa, a gente tem algumas aqui no escritório bem na vanguarda, assim, potentes, que não são essas de prateleira, que todo mundo fala, que já fazem coisas bem mais ousadas. Que da hora. E a gente vê, às vezes, a pessoa testando, e quando ela vê que ela vai fazer o trabalho com a ferramenta, mas isso vai exigir uma dedicação ao prompt, um refinamento do resultado, uma camada de revisão humana, parênteses,
mesmo com tudo isso, o mínimo de economia, mínimo, que a gente tem conseguido com IA é 50% do tempo. Isso mínimo, porque tem casos que é bem mais. Sensacional. Mas é o suficiente a pessoa dizer assim, não, então, tá vendo? Não é confiável. Alucina. Então, deixa eu fazer do meu jeito, que é mais confiável. No fundo, tem gente que chega a dizer, deixa eu fazer do meu jeito que é mais rápido. Que é um absurdo. Não é mais rápido. Nunca vai ser, né? Mas também nem sempre... Mais seguro para ela, confortável, pode até ser, mas não é mais rápido. Então passa por esse componente do conforto mesmo, né? Você sabe que é engraçado? Nessa época que eu estava lá na parte de gestão da escritório, eu comecei a estudar o legal design. Eu não sou um design, nada, mas assim, eu fui ler os livros clássicos de design, de UX, tudo isso, que eu estava curioso, querendo entender. E daí eu falei, nossa, tem essa procuração que a gente sempre usa nos cartórios. Eu falei, vou fazer uma procuração usando o legal design, vai facilitar, porque vai ter ali e tal. E é excelente o legal design ali, porque facilita mesmo, porque tem tanta informação para clássico ali. Fiz bonitinho, o cliente gostou da ideia, levei para o cartório, o cara do cartório falou, a gente tem um modelo aqui de procuração, vocês podem usar ele, porque esse negócio aí... E, cara, tava com todos os requisitos da procuração, eu falei, velho, e o que você vai fazer? Você vai brigar o cara porque, não vou seguir? Não, você vai fazer o que o cartório mandar. Cara. Assim como tem, cada vez mais, magistrados gostando de receber legal design infográficos, né? Sim, sim. Que é o que se chamou no Brasil de visual law, que não é sinônimo de legal design. Obrigado. Mas é receber infográficos e de gostar e dizer, poxa, facilitou. A gente já conseguiu reverter processos complexos e difíceis aqui do escritório por causa de um infográfico. Animal. Que é muito legal da juíza, a gente já ter peticionado e tudo com o infográfico, a juíza dizer, entendi, anule-se a perícia, refaça-se a perícia. Então isso é muito bacana, né? Mas ainda existem, óbvio, aqueles que resistem. Você leva um infográfico, ele vai dizer, não, isso daqui, eu gosto de receber uma petição clássica, tradicional. A gente tem que atender conforme o gosto do freguês, essa é a real, né? Então, mas eu acho também que é um movimento inevitável. Agora, você falou de resistência, né? Semana passada eu estava dando uma aula sobre legal design. Que legal. E uma advogada falou assim... Aí para o escritório mesmo? Não, foi um cliente que me convidou para uma semana jurídica deles e tal, e eu estava dando essa aula, e a advogada disse assim, a minha proposta era, vamos pensar aqui neste documento específico do setor, e será que a gente podia fazer ele, pensar nele a partir de uma abordagem de legal design e produzir uma versão infográfica desse documento? Porque no fim do dia, quando você pensa em UserX, né? Você falou em UserX, a experiência do usuário precisa ser aprimorada. Nem quem é o usuário? São as pessoas que vão assinar esse documento e tem que cumprir essas regras. É isso, cara. Como é que você espera que elas vão saber cumprir regras que elas nem conseguem entender? Aí a advogada saiu, eu espero que depois do nosso papo ela tenha até entendido isso, saiu na própria defesa e disse assim, não, mas é por isso que precisa do advogado para poder explicar todas essas regras, porque o sistema normativo brasileiro é complexo. E o advogado precisa explicar. E eu cá pensei assim, poxa, mas essa figura do advogado que precisa ficar traduzindo português para português e explicar a regra, está derretendo com os modelos de linguagem. Né? Porque os modelos de linguagem fazem isso melhor do que o ser humano. É isso. Então, se apegar a esse lugar do advogado que é melhor preservar a forma de construir esse documento de uma maneira bem inteligível e formal, para que o advogado seja necessário para traduzir ele para o cliente. Meu Deus, isso é uma visão que não pode prevalecer e não está mais prevalecendo, né? Está mudando, né, sabe? Isso eu acho que... E eu tenho, assim, você vê, né, sabe? A gente já tem aqueles números de sempre, que eu sempre falo aqui, mas é legal sabe que são 110 mil escritórios, mais de 1 milhão de advogados, tudo isso. E a galera fala, olha, a gente está no direito já era, muita gente, vai ser substituído pela IA, não sei o que, cara. A galera que é básica, que está fazendo trabalho acomodado, provavelmente vai. Mas se você for aprimorar... Só que nessa mesma conversa, Gabriel, eu disse assim a ela... Eu penso nessas coisas. Aí você pode se perguntar assim, tá, e o que é que sobra para o advogado, então? Se o documento for tão simples que o advogado não vai precisar traduzir do português para português. Aí ela disse assim... Aí eu falei assim, posso responder por você? Todos os seus anos de experiência, todos os litígios que você já viu nesse meio, nesse universo, a gente está falando de varejo ali, eles vão ser valiosos para você, então, conseguir assessorar o seu cliente. É isso. Que é muito mais valioso do que você traduzir do português para o português. O cliente já entendeu. Mas agora como é que é isso na prática?
que é que eu tenho que fazer para prevenir na prática? É isso. O Richard Susskind fala uma coisa que eu amo no último livro dele, de março de 2025. Ele me falou, eu preciso ler esse cara de IA, né? O How to Think About AI. Ele fala assim, que o que vai mudar não é a forma como... Não é sobre como o robô vai imitar o ser humano, né? Não é sobre como é que o ser humano faz essa atividade hoje, como é que a inteligência artificial vai fazer por ele. O que vai mudar é a forma de dirimir conflitos. Na hora que você muda a forma de dirimir conflitos e litígios, você muda radicalmente o papel do advogado. Ah, tá. Bem. É essa a visão dele, eu concordo muito com essa visão. Eu acredito muito nisso. A gente não vai ter mais um Brasil com 80 milhões de processos ativos no judiciário. Espero que não. A gente vai ter, eu acredito, assim, momentos em que, se hoje as partes fazem assim, cara, para ir para a justiça, eu prefiro ir para a arbitragem. Ah, sim, você vê as câmeras, né? As digitais. Vai ter gente que vai fazer assim, cara, para ir para a justiça, eu prefiro confiar a decisão do meu caso a um juiz robô. Eu prefiro me socorrer de uma mediação feita por tecnologia. Porque isso vai resolver meu problema. Porque os problemas vão ser outros e vão ser dirimidos de uma outra maneira. Isso não diz respeito a 100% das questões que a gente tem hoje. Tem várias em que o ser humano vai continuar sendo fundamental. Mas tem várias, a grande maioria, em que o trabalho que o juiz faz, que é pegar a lei, como se fosse pegar o caso e ver como se fosse um template encaixando, assim, se esses requisitos estão presentes neste caso. Estão. Cara, o modelo de linguagem sabe fazer isso. E a gente está chegando num aperfeiçoamento e no nível de acurácia do modelo de linguagem que só vai melhorar. A versão, isso se diz e assusta muitas pessoas, a versão de IA generativa com a qual você trabalha hoje é a pior que você vai ter. Você já parou para pensar nisso? Que não é sobre cirurgia robótica que a gente vai estar falando, a gente vai estar falando do cara tomar um comprimido que vai diagnosticar o problema de saúde dele, Ah, sim. já vai resolver o problema de saúde dele. Mas isso vai um tempo ainda, sabe? Isso vai um bom tempo ainda, eu acho. Você não acha? Eu acho que 10 anos no máximo. Eu vou estar com 60, vou estar vivo para ver se Deus não me levar antes. Então... Eu também espero que eu seja vivo. Bom, qualquer coisa, se a gente vê isso daqui a 10 anos, a gente conversa. A gente bate esse papo. Puta, cara, mas é que eu fico vendo essas coisas e falo, mas será que vai conseguir? Principalmente, será que a gente vai conseguir? Todo mundo vai ter o acesso a isso? Eu espero que sim. Mas eu vejo, por exemplo, o negócio do cartório, provavelmente a IA não vai pegar, porque daí vai do conhecimento empírico e de como que vai isso. Mas se bem que até lá não vai ser mais o cartório que vai ter isso. Né? Você sabe que tem muita gente hoje em dia que não faz mais ata notarial, porque já tem ferramenta de tecnologia que faz print de WhatsApp, de tela, para apresentar como prova no processo. Você sabe Esse que... é o grande negócio. Você sabe que tem situações em que a pessoa não está mais se socorrendo do advogado, porque a jurimetria disse a ela que, de acordo com uma precisão estatística muito alta, aquela tese dela não vai voar. Já foi analisado exaustivamente pelo Judiciário à luz da legislação brasileira e não tem como. Cara, é muito louco isso. Então, assim, é muito ingênuo achar que isso não está revolucionando a forma do advogado existir. Não, tá revolucionando, sim que não tá revolucionando. Eu concordo com isso. Mas Sobre custo, você falou, né? Será que vai estar acessível a todo mundo? É isso. Eu não sei, né? Eu não sei. Eu quero crer que essa também é grande, porque eu acredito nisso tudo que você falou, total sentido, concordo plenamente. A IA mudou e está mudando o nosso jeito de agir, cara, de pesquisar. Eu fui viajar nas férias, o meu guia foi o chat. E assim, eu tava numa cidadezinha lá na Europa, longe pra caramba, eu falei, putz, vou jogar no Google. Eu falei, não, vou jogar no chat, eu tô não sei onde, tal ponto. Cara, me contou uma história maravilhosa, foi mostrando os pontos onde tinha que ver tudo. Mudou o nosso jeito de agir. E essa é a grande mudança das tecnologias e das ferramentas que vêm, né? Mas é que eu fico sempre pensando porque na nossa cultura, né? E, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um grande cara de um escritório e ele me perguntou, você acha que a cultura de inovação vai vingar nos escritórios? Eu falei, acho que não, cara. Eu acho que vai mudar, vai conseguir melhorar as coisas, a cultura vai mudar um pouco, eu espero que mude, mas você não vai conseguir ter uma cultura de inovação onde a maioria dos escritórios tem, sei lá, os grandes funcionários têm mais de 100 sócios. 100 donos de escritório pensando de uma maneira diferente. Para ter uma cultura de inovação, você tem que ter uma cultura onde a pessoa não vai ter medo de falar o que pensa. As pessoas têm medo de falar o que pensa no escritório, porque o cara está num cargo mais alto e ele pode não concordar. Tudo bem que nas empresas também é assim, mas é um pouco mais difícil. Então, para mim, tem isso.
Então, Sim. por isso que eu acho que no direito vai mudar mais um pouco. Eu espero que eu esteja redondamente enganado. Mas, e aí eu penso Eu ainda democraticamente... aposto numa mudança muito radical. Eu só não sei o tempo dela. Mas é porque eu vi muita coisa acontecer já. Então, você tem mais vivência, principalmente na área do que eu, né, sabe? Por isso que... Eu vi quando eu li o primeiro livro do Richard Susskind, que é o Advogados da Manhã. Foi um livro que ele publicou, se não me engano, em 2013. Uhum. Eu li em 2021, quando eu comecei o mestrado na FGV. Uhum. Mas fez muito mestrado lá. Como? Você fez mestrado no que lá? Fiz em Direito e Tecnologia. Ah, também, tá. Quando eu comecei o mestrado, o Emerson, um professor fantástico da FGV, Sei. propôs a leitura desse livro do Susskind. Eu li e falei, caramba, ele falava de comoditização dos serviços jurídicos. Já tá pra frente. E depois eu fui vendo acontecer o que ele dizia. E eu não achei que fosse acontecer tão rápido. E a gente assistiu Morder minha língua. tudo acontecer, né? Então, a velocidade da mudança é muito rápida, né? Chega a ser avassaladora. Cara. Aí o desafio é como é que a gente vai se manter na condição de ser pensante, eu acho, né? Cara, eu acho que, putz, sabe, como que a inteligência artificial vai ter a capacidade... Tudo bem, você vai ter que falar muita coisa, mas como que ela vai viver o que você viveu? Tá muito eu acho que esse é um negócio que eu brinco quando eu sempre penso, eu tenho capacidade de julgar alguém? Não tenho, porque para eu julgar alguma pessoa, eu tenho que viver exatamente o que ela viveu para poder falar se eu tomaria decisões diferentes na vida. Uhum. Se eu teria roubado ou não, se eu teria feito uma decisão ou não. Como que eu vou julgar alguém nesse sentido? Eu sei julgar os atos, algumas eu sei julgar, assim, acho que pela ética, vamos dizer, mas não dá para você julgar uma pessoa. E como que a inteligência artificial vai viver exatamente o que você viveu, as suas dores, as suas coisas? Essa é a maravilhosa vida nossa. Mas é que você está pensando num aspecto do julgar, que é o julgar muito subjetivo daquela causa muito individual do ser humano. Então, a grande maioria do que acontece no universo jurídico não é isso, né? Não, tudo bem, você tem razão. É uma batida de trânsito que a IA vai conseguir ver pelas fotos e pela câmera de segurança do local quem causou quem. Mas é que daí eu acho que... é uma situação de um mutuário do SFH que fez um seguro e que aí tem uma discussão sobre como esse seguro vai cobrir o prejuízo que ele teve por danos estruturais no imóvel, e que é tudo muito matemático, é tudo muito ligar aos pontos, não tem necessidade de entender a subjetividade do mutuário, você entende? Sim, Nas causas de família, isso é mais difícil, quando você fala de dano moral, isso é mais difícil, mas tem muita coisa que a maior parte do que a gente vive no judiciário não é esse contingente de questões subjetivas individuais, sabe? Por isso é que eu acho que a gente vai ter mudanças importantes. Pior que você tem razão, cara. Eu não tinha parado, faz total sentido, cara. Mas eu acho que aí a gente tem que começar a ficar esperto, se socorrer da arte, Sim. Se socorrer da conversa, sem smartphone, sabe? Se socorrer de olhar no olho do outro e conversar. Conexão real. Eu sinto também que o ser humano vai chegar no momento de ficar farto um pouco de tudo que está acontecendo, da loucura dos smartphones, das doses de endorfina e das fake news e de tudo isso que é a parte horrível de tudo que está acontecendo. Coincidentemente, ontem eu estava assistindo um videocast com a Denise Fraga, adoro a Denise Fraga, e assisti as duas peças dela. Legal. Fundamentais, né? O Eu de Você e O Que Só Sabemos Juntos, a segunda com Tony Ramos que ela faz. Uhum. E são agora peças, no teatro, né? São peças em que ela ataca esse ponto, da interação humana. Ela conversa com as pessoas, ela recebe as pessoas enquanto elas estão entrando no teatro e conversa profundamente com elas. Não é aquela coisa cênica de dizer, seja bem-vindo, qual é o seu nome, né? E ela é uma curiosa em relação a isso, em relação às relações humanas, e ela fala desse aspecto da gente se conectar com o real mesmo, assim, né? Isso a gente não pode perder de vista, porque é isso que vai preservar a humanidade para ela não virar só, como se diz, bateria de Matrix, né? Eu fico pensando nesse filme o tempo todo, cara. Eu falo, cara, no fundo é isso, a gente já era. Eu acho que não. Eu tô brincando. Lá, né? Eu sei, não vai chegar nesse ponto. O movimento de olhar no olho. Por que a gente está vendo agora, exatamente, estamos falando de 2025, quando a gente está gravando esse material, a gente está vendo um retorno ao presencial. Por quê? Porque as pessoas estão sentindo falta desse olho no olho. Isso. Dessa interação no café, de almoçar e trocar ideia. E isso
eu acho que vai reganhar importância em algum momento dessa nossa evolução como humanidade, na minha opinião. É engraçado que até fazendo um paralelo com os aplicativos de namoro, estava conversando com um amigo meu esses dias, quando eu comecei nesses aplicativos, é legal lá, para você ter a saída que você quer, tudo, mas fica tão frio o negócio, cara, que o filho não tá ali, e a gente, no fundo é isso, né, sabe, a gente tá falando de relações humanas. E aproveitando umas últimas perguntas, juro, vou ficar no tempinho certo, porque assim, o papo tá muito legal, eu gosto de conversar com você, porque você provoca, eu gosto de, putz, bater de volta, debate, não, putz, eu tava errado nisso, cara, isso que é legal de conversar com você, pra mim, esse é o da hora, assim. Legal. E eu queria saber como que escritórios, você já falou um pouco, como podem criar produtos ou serviços a partir da inovação, que eu acho que esse é o grande negócio. Porque às vezes você tá como... Todos os escritórios falam que, vários escritórios falam, a gente é parceiro do cliente, mas não entende o negócio, não entende um monte de coisa e fica nesse aí vem as competências, né? A Michelle de Stefano é outra referência teórica importante, que escreveu Legal Upheaval. Ela entrevistou um pouco mais de 100 General Counsels e escreveu qual é o perfil desse advogado inovador. É um advogado que agrega a expertise jurídica a diversas outras competências. E essas competências passam por conhecimento do negócio do cliente, habilidade de liderança, habilidade de dar e receber feedback, diversidade e inclusão, as soft skills, né? Eu brincava muito no grupo de pesquisa da FGV, chamava de habilidades macias, né? A competência cultural, o autoconhecimento, também conhecido como terapia em dia, né? Isso tudo é que vai fazer você ter uma outra visão, uma visão que vai focar naquilo que o cliente realmente precisa, sem essa empáfia, certa arrogância do advogado, e entregando o que, no caso do Machado Meira, a gente trabalha com empresas, né? Entregando o que a empresa precisa. Como a empresa está mudando, o universo em que ela está inserida está mudando radicalmente, então ela também está se transformando, e a gente tem que transformar junto com ela, né? Eu acho que entregar inovação é isso, é olhar e dizer assim, cara, isso aqui, fala de um processo que a gente teve aqui, né? Isso aqui saiu um laudo ruim para um cliente nosso e tal, e dizer assim, poxa, mas esse perito, numa sessão de brainstorming de design thinking. Legal. Mas esse perito aqui está sendo contraditório com coisas que ele já disse em ações individuais desse mesmo tema aqui da fábrica. Era uma ação de periculosidade e insalubridade coletiva, e esse perito se contradizia em relação a coisas que ele já disse nas individuais e que outros peritos disseram nas individuais. Eu falei, cara, se a gente conseguisse mostrar isso para a juíza, ela ia entender, ela não ia seguir esse laudo pericial ruim, cheio de contradições em relação ao que o próprio perito já disse em outras ações. Vamos mapear 750 processos, 750 laudos. Com tecnologia eu consigo fazer. Então a primeira coisa é essa, né? Com tecnologia eu consigo mapear as contradições e entregar para a juíza num infográfico maravilhoso, e aí vem a visão diferenciada de legal design, mentalidade. Qual é o usuário final aqui? A juíza, né? Eu preciso fazer com que a experiência de usuário dela seja enriquecida, né? E aí entregamos e a juíza disse, pô, vamos anular essa perícia, realmente não está fazendo sentido. Se a gente ataca da maneira tradicional, a gente não chega nesse resultado. Porque sequer a gente pensa, o advogado que senta e escreve uma peça de mais de 100 páginas não está pensando na experiência do juiz, na experiência do usuário final, sabe? Isso sempre ajudou com relação à inovação, porque eu me lembro quando eu era iniciante, que uma vez eu consegui uma liminar na reintegração de posse, porque eu fiz um inicial de 3 páginas. E eu lhe digo mais, o juiz não só deferiu a liminar, mandou reintegrar a posse, como meses depois, um dia ele me ligou. Cala a boca. Imagina, eu estou no escritório, era Machado Meira da Bahia. Doutor Sávio, é do gabinete de doutor fulano, não posso dizer o nome do juiz, mas... Pô, ferrou. Deu algum problema lá no processo. Eu liguei, pois não, excelência. Não, doutor Sávio, sabe o que é? Não sei se o senhor se lembra, o senhor aqui uma vez requeriu uma reintegração de posse, eu inclusive deferi, não sei o quê. Eu fiquei muito impressionado com o seu poder de persuasão numa petição de 3 páginas. E eu tenho aqui uma causa pessoal que eu queria lhe contratar para ser meu advogado. Cala a boca, cara. Que legal. Porque o usuário, no final, era o juiz, cara. Eu não vou fazer um negócio que não é para chegar nele. Puta, sabe? Cara, a inovação é isso, cara. É pensar no usuário final. Sabe? Cara, assim, que papo, assim, velho, assim, eu gosto muito de verdade, sabe? Não é puxar saquismo, mas eu gosto de pessoas de conversar, assim, de aprender e poder discutir, assim, numa boa. É muito gostoso, cara. Eu queria agradecer a sua presença aqui no BDinLog, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu quero saber se você tem algum contato para deixar, para o pessoal quiser conversar com você, trocar ideia sobre inovação. Claro, eu sempre costumo compartilhar meu LinkedIn, Sávio Andrade, estou lá.
eu aceito todo mundo que me adiciona, bato papo no chat, leva a Bate sério. mesmo. E me procura, isso é que torna um ambiente de inovação rico, essa troca, né? A gente não pode se furtar dela de jeito nenhum. Foi um prazer conversar com você, muito obrigado por esse convite. Imagina, eu que agradeço, sabe? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá! BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.